Fala pessoal, aqui quem fala com vocês é o Carlos dos Segredos do Photoshop e eu quero mostrar para vocês aqui, eu acho que o que eu considero assim uns três erros assim mais comuns do Photoshop na hora de editar uma imagem. Não estou falando que existem só esses três erros que as pessoas cometem só eles, mas eles são erros que eu vejo recorrentes assim que as pessoas não têm muito cuidado. Então só uma dica bem rápida para vocês não perderem o foco. É, eu separei uma imagem aqui em banco de imagem free dessa mulherzinha aqui. O que acontece? Acho que o primeiro erro mais gritante e brutal, principalmente quem está iniciando no Photoshop, já quer editar uma imagem logo de cara, o que eles fazem? Eles pegam uma imagem baixa. Eu separei aqui uma imagem que o tamanho real dela seria esse aqui. Eu vou redimensionar para vocês verem. O tamanho real dela é esse aqui. Só que quando você olha no Google, parece aparentemente que a imagem está com uma boa resolução. Só que não está. Se você for lá abrir ela diretamente no Google, falar imagem size, você vai ver que ela está com menos de 300 dpi de resolução, que é uma resolução baixa se for falar em impressão mesmo. E como é que eu vou saber como a imagem está alta ou embaixo? Isso é relativamente simples, mas depende muito da proposta que você for fazer. Se você for imprimir sei lá, um A4, por exemplo, a imagem que você for utilizar para sua imagem, se ela não puder percorrer, se ela não puder preencher toda a folha A4, o ideal é que você tenha no mínimo 50% do tamanho da sua folha A4 com 300 dpi de resolução. Porque aí você consegue esticar um pouco mais sem perder muita qualidade. Porque quando você tem uma imagem muito baixa, igual essa aqui, você pega e tenta forçar os pixels assim, para eles poderem ficar numa resolução um pouco maior, o que acontece? Sua imagem fica borrada, fica com, com esses pixelados, fica com esses problemas assim que você não consegue ver uma imagem nítida em todo o seu potencial. Então eu acho que o primeiro erro mais gritante, mais brutal é a questão das imagens. Por isso, assim, saiba escolher as imagens que vocês vão utilizar, preocupe-se sempre com o tamanho que vocês vão imprimir. Se é um arquivo muito grande, como, sei lá, do tamanho de um banner, ou um arquivo de 3 metros, por exemplo, de largura e de altura, tenta pegar pelo menos 20% desse tamanho, cria um arquivo com 20% desse tamanho e ajuste as suas imagens mais ou menos nessa proporção. Tenha sempre o cuidado, porque às vezes as pessoas pegam qualquer coisa no Google e acham que aquela imagem vale. Já vi vários clientes dando exemplos para mim. Poxa vida, eu achei essa imagem aqui no Google, por que você não usa essa? Porque não dá, porque ela não tem resolução adequada. Você tem hoje vários tipos de bancos de imagem, tanto free quanto pagos, assim, a um preço mais baixo, ou mesmo o que é ideal, que é a produção da imagem que já vem em alta para você. Então tenha sempre esse cuidado para não pegar as imagens embaixo. Eu sei que é uma coisa meio estúpida, mas eu sei que para quem está começando é muito importante isso. Então sempre fique atentos, não pegue imagem com 72 dpi de resolução, sempre confira aquilo na imagem, mais size para ver quantos que está aqui a resolução e para não ter problema com suas imagens, beleza? Vamos lá, o segundo erro que eu vejo que é também muito gritante. Você tem a nossa imagem aqui original, beleza, no tamanho certinho dela, sem distorcer, sem nada. Já conferi se ela está em alta, bacana. Aí agora tem aquela mania das pessoas de quererem emagrecer as outras pessoas. Você está tratando uma imagem, você está editando essa imagem de alguma maneira, não necessariamente você precisa emagrecer essa pessoa. Mesmo que ela esteja acima do peso ou com as bochechas mais cheinhas, igual nesse caso aqui, as pessoas exageram demais. E todo exagero no Photoshop ele fica muito marcado, ele fica muito forte, exagerado. Exagerado é meio redundante, mas todo exagero que você começa no Photoshop ele fica muito evidente. Todas as pessoas conseguem perceber, então tenha muito cuidado na hora que tu estiver mexendo. Por exemplo, aqui eu fiz uma coisa muito tosca e bem exagerada, emagreci essa mulher assim, meio que no jeito mais bruto, assim. Fui lá no Liquify, né, Filter, Liquify, que as pessoas usam muito para poder emagrecer, poder diminuir formas, enfim, distorcer e deformar as fotos. E a pessoa acaba pegando e forçando demais a barra. Você vê que a menina tinha um rosto muito bonito, mesmo que tivesse um pouco cheio, mas você pega e dá aquela exagerada e dá aquela afinada no rosto, fica aquele negócio fora de proporção, fora de prumo mesmo.
Cada pessoa tem um jeito diferente, cada rosto tem uma característica, uma linha diferente. Então a gente tem que ter muito cuidado nisso. Se for preciso, mesmo necessário dar uma emagrecida, pegue assim da maneira mais sutil e natural possível. Dá só uma afinada, dá só aquele leve toque, assim, para você não poder correr esse risco de ficar um Photoshop disasters, assim, essa coisa horrível e acaba evidenciando muito mais do que você quer. Vamos lá. Um outro erro também que eu acho, esse é muito comum. Você está tratando uma imagem, você está editando essa imagem. Aí beleza, eu vou dar um zoom aqui para vocês verem. Essa menina aqui tem uns pezinhos de galinha, tem talvez alguma outra coisinha na pele e que você quer tirar, você quer deixar aquele visual de pele parecendo boneca, etc. Só que o que as pessoas fazem? Em vez de ter o maior cuidado para isso ficar natural, novamente eu estou falando dos exageros que as pessoas cometem, que eu acho que o grande erro do Photoshop no geral é o exagero. Ele tem inúmeras ferramentas, as pessoas acabam se aproveitando disso para poder exagerar, para poder ter uma liberdade acima do que é permitido. Então esse terceiro erro que eu vejo as pessoas cometendo muito é esse aqui, ó. Você borra a pele da pessoa com uma pele parecendo a pele, nem da Barbie não, que eu acho que até a pele da Barbie de plástico é mais real do que essa aqui. As pessoas veem que ela no Filter Blur, Gaussian Blur ou Surface Blur, qualquer um desses desfoques, elas vêm e borram toda a área do rosto. Aqui eu fiz até uma máscara, né, que as pessoas costumam fazer para pegar só a área do rosto da pessoa, a área que tem a pele em evidência, e borra tudo. Aí o que acontece? A pessoa fica sem forma, fica parecendo que ela sofreu queimaduras assim, e fica uma coisa meio esticada, muito estranho na pessoa. O que você tem que fazer? Suavizar esse efeito. Se você for realmente aplicar, tem vários jeitos de fazer isso de uma forma natural, de forma que mantenha os poros. Eu, em alguns vídeos meus que eu já tenho gravado, eu até ensino um pouco de como você evidenciar os poros, fazer essa limpeza de pele de uma forma mais natural possível, e que não é essa. Agora, se você quiser utilizar esse método de borrar a imagem, o que eu sugiro a vocês? Aqui eu tenho até uma máscara que você deixe da maneira mais tradicional as partes como boca, como lábios, dentes, olhos, as partes que tem pelos, sobrancelhas. Isso já é um primeiro passo para você deixar a sua imagem mais natural um pouquinho. Só que suaviza esse efeito. Gente, por favor, não deixe essa coisa horrível. Pegue aqui em opacidade, se você quer dar esse efeito assim, de uma pele mais limpa, mais lisa, deixa só um pouquinho de efeito. Aqui tá sem nada. Deixa só um pouquinho de efeito. É pra você ver, já deu uma suavizada muito grande na pele da pessoa, tá vendo? Antes, depois. Antes, depois. Já deu uma suavizada, não ficou aquela coisa horrível. Isso é relativamente aceitável. Agora, isso aqui não pode aceitar. As pessoas cometem muito esse erro. Então, fiquem atentos, fiquem espertos. Não, gente, pense em uma coisa. O Photoshop, ele é um programa que te dá uma liberdade, que dá uma gama de opções para você muito grande. Mas não é por causa disso que você vai fugir assim da característica natural dos seres humanos, da natureza, dos objetos. Então tenta manter as características originais dos objetos, porque isso vai causar estranheza nas pessoas na hora que elas verem. Isso vai soar, a pessoa não vai ver a imagem e falar, não, que imagem bonita. Não, que imagem manipulada, não, que imagem photoshopada. Então tenham cuidado na hora de fazer isso. Procure fazer as suas imagens de uma forma mais simples, leve e natural possível. Beleza? Até a próxima, pessoal. Até as próximas dicas.